Bom dia, tudo bem com vocês? É uma alegria estar com vocês essa manhã no Evangelho de João, continuando o nosso estudo do Evangelho, e nós vamos estar no capítulo 19, os versículos 17 a 42, e vamos ver a crucificação de Jesus hoje. A gente viu semana passada que Jesus passou pelo último julgamento diante de Pilatos, né? E esse governador humano, né, se tornou praticamente a ferramenta para os judeus executarem a sentença que eles tanto queriam para Jesus, porque os judeus não podiam aplicar a sentença de morte, né? Só os romanos poderiam crucificar os seus criminosos, né, e aplicar essa sentença. E Pilatos, para ter a certeza, né, interrogou Jesus, queria chegar a uma conclusão diante da lei, algo certo, né? E ele não encontrou motivo nenhum para condená-lo. Então ele decidiu, né, partir para a direção de libertar Jesus, né, de fazer o que é certo, né, diante da lei. Mas Pilatos era assim um cara que só fizesse isso se não tivesse nenhum custo para ele, né? Se ele não tivesse que pagar nenhum preço. Então ele foi indo, né? Até que ele viu que não podia mais fazer nada porque a multidão estava impondo já a sua vontade, né? E ele cedeu. No final ele cedeu, acabou fazendo a vontade dessa multidão contra a lei, contra a própria consciência, contra o conselho da sua esposa, e ele acabou condenando Jesus e se mostrou um covarde, né? Ao invés de ser um juiz justo nessa oportunidade. Hoje, como eu falei, a gente vai ver a crucificação de Jesus, e é sempre assim que as últimas palavras, as últimas ações de alguém antes da sua morte revelam o que realmente importava para aquela pessoa. E a gente vai ver algumas das últimas palavras e da última entrega de Jesus, de tudo que restou para ele. Geralmente no final da vida as pessoas fazem um balanço, né? Como que foi a minha vida? Aqueles que viveram para os bens materiais querem ter certeza que esse acúmulo passa para as mãos certas, né, para continuar. Aqueles que viveram para a fama, né, se preocupam e esperam que o nome que eles fizeram para si mesmo se perpetue, né? A maioria, claro, se preocupa com os familiares, mas no fundo todos têm medo de morrer, né? Todos não querem passar por essa experiência, têm medo e estão muito mais preocupados consigo mesmos, né, do que com os próprios familiares. Mas a gente vê algo oposto em Jesus. Se a gente olha para Jesus, aos olhos humanos, ele ficou com nada, né? Ele realmente ficou zerado ali na cruz. Os discípulos tinham fugido, né? O pouco que ele tinha, ele entregou tudo ali, seu título, seus pertences, sua própria mãe, e por final a sua vida e o seu corpo. Ficou com nada, nadinha. Aos olhos humanos, um fracasso, mas aos olhos de Deus, né, tudo. O grande vencedor. E antes de ler o primeiro versículo, eu quero compartilhar com vocês 2 Coríntios 8, versículo 9, em que Paulo nos fala: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Jesus se fez pobre por amor a nós. E a gente vai ver essa verdadeira riqueza e essa verdadeira grandeza de Jesus através da crucificação hoje. E a gente vai ver com que Jesus realmente se importa através das suas palavras e últimas ações na cruz. Vamos ver os versículos de 17 a 22 do capítulo 19 de João, que diz assim: levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgata. Ali o crucificaram e com ele dois outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado
ficava próximo da cidade. E a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos. Não escrevas rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. E Pilatos respondeu: o que eu escrevi, escrevi. Os evangelhos são bem curtos, né? Falando da crucificação. Ali o crucificaram, João escreveu. Não entram em detalhes, né? Todos os evangelhos só explicam de uma forma bem rápida a crucificação. Principalmente que para uma pessoa da época era algo comum de se ver até todos os dias. Sabia, né, como que era e quão horrível era. Mas hoje a gente não vai entrar nesses detalhes como que era feita, né, essa crucificação, essa execução, porque eu acredito que a maioria já conhece. E se você não conhece ainda, procure, pesquise. Existe até o filme, né, Paixão de Cristo, que mostra de uma forma bem gráfica, né, essa execução, que com certeza foi a pior maneira de ser executado. É, totalmente inumano, cruel, agonizante. Mas a gente vai ficar focando hoje nos detalhes que João passa para nós, que ele ressalta, que é em versículo 17 que ele levou a própria cruz. Não, ele não foi arrastado contra a sua vontade, né? Mas ele escolheu os cravos, a gente pode dizer. Ele escolheu ser pregado ali na cruz. Ele sempre deu o exemplo, Jesus, né? Ele viveu o que ele pregou. Nunca ele pediu para alguém fazer algo que ele nunca fez. Ele carregou a sua cruz sozinho. Até um certo ponto que a gente lê, sim, com a exceção que Simão veio para carregar a cruz por um pouco do caminho. Mas Jesus disse em Mateus 16, 24: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então ele disse: tome a sua cruz, e ele tomou a sua cruz. Ele podia, né, pregar isso, falar isso para nós. E porque Jesus levou a sua própria cruz, ele pode pedir isso para nós. Tomar a nossa cruz, que na mente dessas pessoas era bem claro o que é a cruz: o instrumento de morte. E da mesma forma como Jesus tomou isso sobre si e levou, nós precisamos também aceitar as circunstâncias que Deus escolheu para que o nosso eu possa morrer. As coisas que causam a morte de nós mesmos, o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Mas Jesus sabe quando a gente está muito cansado, né? Nessa luta, nessa batalha contra nós mesmos, né? Esse grande inimigo. E com certeza ele manda alguém para carregar esse fardo por um pouco, por um momento na nossa vida. E a gente precisa desses irmãos. Eu estou convicto que todos nós precisamos estar rodeados com irmãos que nos ajudam nisso, que nos ajudam e nos encorajam nessa morte para si mesmo, para nós mesmos. Que a gente não fique rodeado com pessoas que falam: não, você não merece isso. Não, longe de ti esse sofrimento. Não, pensa duas vezes. Deus com certeza não quer que você passe por isso. Mas se Deus escolheu isso para que a gente possa morrer e então ser mais semelhante a Ele. João também escolheu esse texto todo que nós vamos ver quatro incidentes, quatro ocasiões que cumpriram profecias específicas do Antigo Testamento. Para quê? Para que os leitores dele pudessem crer que Jesus é o Messias. E a gente vai destacar esses, mas vai destacar também alguns outros que João não ressalta necessariamente, mas que também cumpriram profecias. Por exemplo, que Jesus foi crucificado no meio de dois ladrões, entre dois outros. Isaías 53, versículo 12, diz que ele foi contado entre os transgressores. E é interessante que tanto em vida como na morte, Jesus estava sempre no meio dos pecadores, né? Porque ele veio salvar os pecadores, não aqueles que são, né, precisam do médico, mas aqueles que estão doentes. E uma vez que você reconhece que você tem um grande problema que não tem como resolver,
Você é pecador diante de um Deus justo. Você percebe que você precisa de Jesus. Jesus sempre estava no meio dos pecadores. E, como geralmente acontece no mundo, um xingou ele, né? E o outro se arrependeu, os outros evangelhos nos dizem, se arrependeu e pediu para Jesus se lembrar quando ele fosse entrar no reino dele. É assim como o mundo está sempre dividido, entre um lado aqueles que creem e o outro lado aqueles que não creem. E a cruz do meio, a terceira cruz, na verdade nem era para Jesus, né? Era feita para Barrabás. Só que Barrabás foi solto, o criminoso, e Jesus, o inocente, foi pregado naquela cruz. Jesus literalmente tomou o lugar de Barrabás, né? Naquela cruz que foi feita para Barrabás, e ele tomou também o nosso lugar ali, porque a gente deveria morrer naquela cruz por causa dos nossos pecados. E em cima daquela cruz, João nos fala, tinha essa placa. Pilatos decidiu colocar daquele jeito. Todas as cruzes tinham placas com o nome do condenado e a causa, né, a acusação. E a acusação oficial para Pilatos era: esse é o rei dos judeus, né? Vocês que me trouxeram ele assim, eu estou, né, condenando ele por causa disso. Sem querer, ele acabou dando testemunho que Jesus é um rei, o rei dos judeus, o rei do mundo inteiro, né? Mas os líderes não gostaram nada disso, né? Até porque eles não queriam passar por essa vergonha, né? Pilatos, os humanos mataram o nosso rei. E também porque eles falaram, Jesus não é nada disso, é uma pessoa comum. Mas dessa vez, Pilatos não se deu. Ele não se deu a esses pedidos dos judeus. De repente, eu acho também, às vezes eu penso, ele mandou escrever, e essa placa não é tão gigante assim, né? Acho que não ia caber ele mandar escrever tudo. Ele disse que era o rei dos judeus, mas na verdade não era. Não, de repente Pilatos pensou bem prático, gente, não, já está escrito, não tem nem lugar para escrever mais nada, chega, não enche a minha paciência. E daquele jeito, um monte de gente passou na frente. E todos os povos podiam ler. Gente de todos os povos. Porque era em aramaico, a língua da terra, né, de Israel, latim, que era a língua oficial, e grego, que era o inglês da época, a língua mundial. E isso, com certeza, expressa o desejo de Jesus de alcançar todos. Gente de todas as tribos, todas as línguas, todas as nações, Jesus quer alcançar todos porque ele ama todos. E aqui diz no nosso texto que muitos judeus leram. Com certeza, de todos os povos leram, mas muitos judeus leram e muitos zombaram, porque eles sabiam que ele disse certas coisas. Eles falaram, ele disse que ia destruir o templo e levantar de novo. Agora não consegue nem salvar a si mesmo. E zombaram Jesus por causa desse título. Rei dos Judeus. É o único título que ficou para Jesus. Que, claro, como eu disse, deveria ter sido Rei do Universo. Mas Jesus veio, em primeiro lugar, para o seu povo judeu, né? Ele era judeu, veio para os seus e através dos judeus, né, para o mundo inteiro. Mas esse título foi pisoteado, foi desonrado, foi cuspido, né, em cima dessa placa praticamente através da zombaria. Jesus não tinha mais nada além dessas poucas coisas. E esse título também não queria dizer nada para ele, porque ele já tinha aberto mão de tudo antes de vir. Filipenses 2, versículos de 6 a 7 diz isso. Que ele podia entregar os seus títulos, os seus credenciais, porque ele já veio preparado. Ali diz que, embora sendo Deus, Jesus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo. Quando Jesus veio, ele se esvaziou. Ele não veio exigindo nada, deixou tudo para trás, né? Seu título, sua glória, e veio para esse mundo. Um missionário no século XIX, James Calvert, que foi um missionário para as Ilhas Fidji, expressa muito bem
essa atitude, né, nos dias mais modernos, vamos dizer assim. Ele foi para os canibais, missionário, né, para evangelizar os canibais nas Ilhas Fidjis, e o capitão do navio para onde ele, né, que levou ele até as ilhas falou: vocês são loucos, né? Parem com isso, vocês vão perder a sua vida, você e todos os seus companheiros, se vocês realmente forem para esses selvagens. E James Calvert disse: nós morremos antes de iniciar essa viagem. Eles podiam matar o corpo, mas isso não queria dizer nada. Eles já decidiram que eles tinham morrido para Jesus, né? Em favor de Jesus, para levar o evangelho para os canibais das Ilhas Fidjis. Nós morremos antes de iniciar essa viagem. Qualquer coisa, a gente já está esperando. E da mesma forma, Jesus estava preparado para tudo isso. Então vamos lembrar que para carregar a nossa cruz, a gente também não pode se importar com a nossa reputação. Não importa o que os outros dizem a nosso respeito, enquanto a gente está fazendo a vontade de Deus. Você está certo que você está fazendo a vontade de Deus? Então não se preocupa com o que os outros dizem. Agrade o Senhor. Versículos de 23 a 24, a gente vai ver agora os pertences de Jesus e aqui o que aconteceu com eles. Versículo 23. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto para baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para se cumprir-se a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Eram então 4 soldados ali, né, aos pés da cruz, acompanhando essa crucificação desses 3, né, que foram pregados na cruz, e a recompensa deles eram as roupas desses condenados. E realmente a gente vê que era a única coisa que Jesus tinha, a roupa do seu corpo, né? E até essa foi tirado dele. Dizem que os condenados geralmente ficavam nus mesmo na cruz, né, para adicionar a vergonha acima a toda a agonia e a dor que você já passava na cruz. Mas mesmo essa roupa que foi tirada dele ainda beneficiou alguém, né? Em sua morte, até as coisas materiais, o pouco que restou para ele materialmente, ainda abençoou outros. Pendurado na cruz, Jesus não tinha mais nada. Ele abriu mão de tudo. Ele realmente se fez pobre por amor a nós. E até durante a sua vida, no seu ministério, Jesus falava isso. Gente, Mateus 8, versículo 20, ele falou: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Não tenho casa, não tenho carro, não tenho nada, né? No meu nome, ele disse: tenho a roupa do meu corpo. E na cruz ele entregou até aquele restinho, o pouco que ele tinha. A túnica, João ressalta que era especial, era uma peça só. Então os soldados tiraram sorte entre si, cumprindo a profecia de Salmo 22, versículo 18. E João fala: foi isso que os soldados fizeram. E nessa frase eu vejo algo interessante, porque eram homens quaisquer, a gente nem não tem nome, não sabe quem eram, anônimos, insignificantes. Por acaso eles estavam de serviço naquele dia, né? E eles acabaram cumprindo profecia. Um detalhe tão pequeno como a roupa, né, para qualquer um ler e passa batido, mas Deus fez questão de ressaltar, porque ele já tinha profetizado isso, para mostrar que ele está acima de tudo, que não foi um acidente, mas Deus, o Pai, escolheu a morte de cruz para seu Filho por amor a nós. Então nós aprendemos, se a gente quer seguir Jesus, nós precisamos também lembrar, como diz em Lucas 12, versículo 15, que a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens.
A gente não vive para isso. A gente não deve ser rico aos olhos do mundo. A gente não deve acumular tesouros na terra, mas ser ricos para com Deus. Que a gente possa ser rico para com Deus. E a terceira coisa que ele entregou, né, que ele teve que deixar para trás, a sua mãe, versículo 25 a 27. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: Aí está o seu filho. E ao discípulo: Aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família, ou em sua casa. Tinha muitas mulheres, né, que acompanhavam Jesus durante o seu ministério fielmente. E algumas delas ficavam até o final, enquanto a maioria dos discípulos tinha fugido, né, estavam ali as mulheres para dar o apoio, né, pelo menos o apoio emocional até o fim. E mais do que todas as outras e todos os outros, com certeza foi a mãe Maria que sofreu vendo essa cena. E eu imagino, é impossível imaginar a dor, né, e o sofrimento por qual ela passou como mãe. Porque ela sabia quem Jesus era, ela tinha recebido a profecia de Simão, né, bem no começo da vida de Jesus, quando era bebê, quando ele disse, por exemplo, em Lucas 2, versículo 35, no final, né, dessa profecia, falando para Maria como mãe: quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. E ao ela ver Jesus, o seu filho, ali pendurado na cruz, imagina a espada, né, a faca que estava rasgando o coração e a alma dela. Aqui diz: quando ele viu a sua mãe. Eu imagino que Jesus, mesmo com dificuldade de enxergar qualquer coisa, com todo o sangue, né, com tudo inchado, imagino que os olhos dele estavam passando pela multidão procurando a sua mãe. Em toda a agonia, em toda a dor, ele estava preocupado com outros. Até o final, ele ficou preocupado com outros. E principalmente a sua mãe, que seria viúva, que seria deixada pelo filho mais velho, aquele que, né, cuida da família, o primogênito. E Paulo ecoa essa ideia em 1 Timóteo 5,8, quando ele diz: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Precisamos cuidar dos nossos familiares. Então ele olhou para a mãe primeiro e praticamente falou: mãe, eu não vou poder cuidar mais de você, mas eu entrego você aos cuidados de João. E aí ele olhou para João, que João fala, né, não se menciona por nome, mas aquele que Jesus amava, o discípulo que Jesus amava. Porque ele sempre ficou maravilhado que esse amor de Jesus se estendeu para uma pessoa até como ele, né, com todos os problemas que ele tinha. E ele fala para João: cuida da minha mãe. E ele entendeu o recado, né? E aplicou isso de forma prática. Imediatamente tomou ela para a sua família, levou ela para a sua casa. Mas por que Jesus fez isso? A gente pode perguntar. Porque não tinha outros filhos, né? Não tinha meio-irmãos de Jesus que poderiam cuidar, né, da mãe Maria? Eu creio que Jesus fez isso porque ele queria dizer que o laço, né, o laço entre irmãos em Cristo é mais forte do que o laço entre parentes de sangue. O sangue de Jesus nos une mais do que o sangue de família. E eu acredito até que Jesus queria que um discípulo na fé pudesse cuidar da sua mãe. Porque a Bíblia diz que os meus-irmãos, né, dele só creram depois da ressurreição. Então ela ficou com João. E nós também fazemos parte da família da fé. Jesus não deixou as suas roupas com a gente, mas deixou pessoas aos nossos cuidados, né? E todos nós, em Cristo, somos irmãos, somos irmãs. E ao mesmo tempo, nós temos irmãos mais velhos que podem se tornar os nossos pais, irmãs mais velhas que se tornam as nossas mães na fé. E tem irmãos e irmãs mais novas
que se tornam um tipo de filho para nós, para quem a gente cuida dessa forma. E Jesus quer que na igreja isso seja uma realidade, que seja como uma família. E o que você faria? Imagina Jesus na cruz, se ele pedisse para você da cruz para cuidar dos seus irmãos. Imagina, de repente, aquela senhora, cuida dela como se fosse a tua mãe, né? Para aquele senhor, cuida dele como se fosse o teu pai. E essa é sua irmã, essa é seu filho, essa é sua filha. Você cuidaria dessas pessoas e cuidaria deles de forma prática, suprindo as necessidades, estando ao lado. Jesus se importou com a sua família e nós devemos nos importar com a nossa família da fé também. Depois, né, dessas coisas pessoas que ele entregou, vamos ver as suas últimas palavras, né? Além daquelas que a gente acabou de ler agora, versículo 28 a 30. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de esopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. E com isso curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Jesus, no total, falou 7 frases da cruz. Eu vou falar elas rapidamente para vocês. Lucas 23, 34, ele falou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. João 16, 19, 26 a 27, a gente acabou de ver. Aí está o seu filho, aí está a sua mãe. Lucas 23, 43, eu lhe garanto que hoje você estará comigo no paraíso, falando para o ladrão que se arrependeu. Mateus 27, 46, meu Deus, por que me abandonaste? João 19, 28, tenho sede, nosso verso aqui, e versículo 30 está consumado. E no final ainda falou, Lucas 23, 46, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Bom, o que aconteceu quando ele falou, tenho sede? Deram essa esponja com água, né, e vinho para ele. Ele não bebeu aquela bebida intoxicante que eles ofereceram no começo para ele, né, passar melhor pela dor e aliviar a dor. Não bebeu isso, porque ele ia passar conscientemente por toda a dor. Mas ele tomou isso de uma vasilha, provavelmente que os soldados mesmo tinham ali entre si, que eles tomavam. Jesus precisava disso para lubrificar a sua garganta, para fazer a grande declaração. E foi num caniço de isopo, né? Foi usado para aplicar naqueles dias, desde a primeira Páscoa, aplicar o sangue do Cordeiro Pascual nas casas de cada um, nas vigas, nos laterais da porta. E na primeira noite, na primeira Páscoa, né, o anjo passou e vendo o sangue ali, né, passou e não matou o primogênito. Então foi para o Cordeiro Pascual, né, um caniço de isopo. Mas Jesus diz aqui que ele sabia que tudo estava concluído. Toda a ira já tinha caído sobre ele, né, a ira de Deus, quando ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Ele tinha certeza que ele era o sacrifício, tinha se tornado substituto para todos nós. E então, sabendo que esse estava finalizado, ele falou: está consumado. Tetelestai no original. Um brado de vitória, né? Não um fracasso, mas um vencedor. A obra de salvar o homem estava completa, consumada, né? Tudo estava feito uma vez por todas. O propósito de Deus por qual ele enviou Jesus desde a fundação, né, do mundo foi cumprido. Esse propósito de desde sempre. Tetelestai também pode ser traduzido como está totalmente pago. Então ele bradou, ele gritou: a dívida está paga. A dívida que você e eu tem diante de Deus por causa do nosso pecado foi paga. Não podemos acrescentar mais nada, né? Não podemos juntar as nossas moedinhas e jogar para Jesus. Pega mais um pouco.
Não, não tem isso. Já está pago. A conta está paga. A nossa salvação está segura pela fé no pagamento completo de Jesus por nós. A ira de Jesus, desculpa, a ira de Deus foi apaziguada. Nós temos paz com Deus. Isso quer dizer então que nós não podemos fazer nenhuma obra para sermos salvos, para acrescentar alguma coisa a isso. Tudo já foi feito, Jesus já fez tudo por nós. A gente não pode acrescentar nenhuma obra, nenhum jejum, nenhuma oração, nenhuma oferta para de repente ganhar mais um ponto positivo no céu, né, diante de Deus. Não tem como, a gente não tem como ser mais aceito, ser mais amado do que nós já somos. Então, o que a gente pode fazer e precisa fazer? Colocar toda a nossa confiança nesse substituto, nesse sacrifício, nessa transição que foi feita. Ele pagou a conta. Está tudo pago. E Jesus realmente cumpriu a sua missão. A gente poderia até traduzir missão cumprida, né? E nós precisamos, da mesma forma, focar na nossa missão que nós temos, de sermos fiéis a Deus até o fim, representando Jesus nessa terra. Aquilo que Paulo podia falar no final da sua vida em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. A gente precisa guardar a fé nesses dias tão difíceis, com tanta loucura acontecendo. Guarde a sua fé. Seja fiel até o fim. Por final, a gente vê que Jesus entregou o seu espírito. Lucas 23 nos fala que ele expirou o seu último fôlego e se entregou voluntariamente. Enquanto qualquer outro ser humano, antes de morrer, porque não quer morrer, inspira e morre. Jesus entregou o seu espírito, expirou e entregou o seu espírito a Deus. O que aconteceu depois que ele morreu? Versículo 31 a 37. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe o que está dizendo a verdade. E dela testemunho para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura no outro lugar, olharão para aquele que traspassaram. Geralmente, depois da crucificação, os corpos ficaram vários dias na cruz, né, para mostrar, olha, o que acontece com um criminoso no nosso governo romano. Mas como era a Páscoa, né, o sábado era um dia especialmente sagrado, como diz, os judeus pediram para Pilatos, acelere o processo, né, tira os corpos logo, não tem como deixar, né, seja sensível à nossa religião. O que nos mostra que os líderes não estavam nada arrependidos, né, por matar o Messias, mas continuavam preocupados com a pureza cerimonial, né? Não, tira esse corpo ali, a gente não está querendo ver esse corpo ali, não, chega de morte num dia tão sagrado. A morte por crucificação era bem lenta, né? Geralmente a pessoa morria por sufocamento, né? Sufocado porque não tinha força para se levantar e encher os pulmões, né? Levantar ainda pregado na cruz, não tinha mais força, então ficava assim, o pulmão não se enchia mais de ar e morria assim, sufocado. Ou então de uma parada cardíaca por causa da perda de tanto sangue e essa sobrecarga sobre o organismo.
é que os dois ladrões diz que ainda estavam vivos. Então, os coitados, né? Inclusive aquele que iria para o paraíso com Jesus, tinham as pernas quebradas, provavelmente com uma barra de ferro, né? E morreram então de forma mais rápida. Jesus constataram que já estava morto, mas por alguma razão não quebraram as pernas dele. Deveriam, né? Inclusive quebrar as pernas também, ter certeza, né? Mas por alguma razão o soldado perfurou o lado com a lança, por alguma razão que passou na cabeça dele. Salmo 16, desculpa, Provérbios 16, verso 9 diz: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. O Senhor determinou que a lança perfurasse, né, o lado de Jesus e ficasse assim na história. E o que saiu foi água e sangue. O que muitos acreditam que indica que Jesus morreu de uma ruptura do coração. Porque o saco que fica ao redor do coração, que contém água, nesse caso, quando, né, realmente parte o coração, se enche com sangue também. E então ele perfurou essa lança, ela perfurou o saco ao redor do coração, então saiu água e sangue. Assim a gente pode dizer que Jesus de fato morreu de um coração partido. Isso quebrou o coração dele, partiu o coração dele. Por quê? O nosso pecado, que teve que chegar num fim assim. Que tudo que a gente fez, pregou ele naquela cruz, quebrou o coração dele. E por amor a nós, aconteceu assim. Cumprindo ainda as profecias, como João diz, nenhum osso foi quebrado, e eles olharão para aquele que traspassaram. E João fala, eu vi tudo isso, eu não inventei nada. Ele estava tão perto da cruz, mais perto do que todos os outros, e testificou da verdade para que todos pudessem crer. E todos esses detalhes que ele fala para nós indicam que não é mentira, não tem como ser mentira. Ele não inventou nada. Ele não tinha o porquê montar uma mentira. E o mais tardar, quando ele foi torturado nesse óleo quente que os humanos jogaram João, né, o apóstolo, ele teria confessado, como os outros que também morreram todos, né? João não morreu no óleo, mas foi depois, posteriormente, exilado, banido, né, para a ilha de Patmos. Mas se tivesse sido uma fraude, ele teria falado na hora da tortura. Mas não, em vez disso, ele deu testemunho até o final. E então Jesus foi sepultado, e a gente vai terminar com esse trecho, versículo 38 a 42. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. A morte de Jesus deu oportunidade para esses dois discípulos secretos, né? José de Arimateia e Nicodemos, para realmente mostrar a sua lealdade, né? A sua fidelidade ao Senhor. Como membros do conselho dos judeus, anteriormente eles ficavam com medo, né? Com medo das consequências, e se alguém perceber, se alguém ficar sabendo. Mas pelo menos agora eles se importaram o suficiente, né? Podiam mostrar o seu amor para com Jesus e não se importavam mais o que os outros pensavam. Isso nos mostra como ocasiões extremas ah, podem, né? Podem dar oportunidade para alguém realmente mostrar o seu amor por Jesus, realmente ser corajoso
ao invés de ter medo. E eles então decidiram prestar esse serviço de amor, né? Eles usaram a posição que eles tinham, a influência que eles tinham como membros do Sinédrio para conseguir o corpo de Cristo, né? Arriscaram tudo para se identificar com Jesus. E se você não frequenta uma igreja, não abre a boca para ninguém, se ninguém sabe que você é cristão, isso não dá certo por muito tempo. Mas cedo ou mais tarde você precisa tomar uma decisão. Você precisa se identificar com Jesus publicamente e abertamente. No mais tardar no batismo, né? O batismo é declaração pública que você segue Jesus, o seu Salvador, daqui em diante até o fim. Você precisa mostrar que você é discípulo. Você precisa, e a sua vida vai mostrar. Então para de esconder aquilo que aconteceu dentro de você, a mudança que houve quando você entregou a sua vida para Jesus. É interessante para mim que Jesus deixou esses dois homens ficar com o corpo dele, manusear o corpo dele. Se a gente olha para o corpo de Moisés, foi o arcanjo Miguel que disputou com o próprio diabo sobre o corpo de Moisés, né? Que com certeza não é menos importante do que o corpo de Jesus, porque o corpo de Jesus era o primeiro em todos os tempos que foi ressurreto. Cada um deles deu algo especial de grande valor. José deu o seu próprio sepulcro, Nicodemos deu quilos e quilos de especiarias para fazer esse embalsamamento, né? E ambos se tornaram cerimonialmente impuros por causa do contato com o morto. Mas também cumpriu a profecia em Isaías 53, verso 9, que diz: Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. José, que tinha riqueza, deu o seu próprio sepulcro para ele. E ali, a gente vai ver no capítulo 20, em seguida, semana que vem, dentro desse sepulcro, o corpo de Jesus ficou por 3 dias. Assim como Jonas, né, ficou no estômago desse grande peixe por 3 dias. Mas como assim 3 dias? Sexta, sábado, domingo não são 3 dias inteiros. Mas a gente precisa lembrar que os judeus contam diferente. Eles pegam sempre o pôr do sol, né? A partir do pôr do sol já começa um outro, né? Com a noite já começa um outro dia. Então foram 3 dias, sexta à tarde, né? Até o pôr do sol, primeiro dia. Sexta, pôr do sol até o pôr do sol de sábado, segundo dia. Sábado, pôr do sol até domingo, mesmo de madrugada cedo, 3 dias. 3 dias ele ficou nesse túmulo, onde ficava um jardim perto do lugar onde ele foi crucificado, perto de Gólgata. E assim, perto do lugar da morte sempre tem o lugar de ressurreição. E isso também se aplica à nossa vida. Jesus entregou tudo, tudo, tudo que ele tinha para nós, por amor a nós, para que nós pudéssemos ser tudo para ele. Então confia nesse sacrifício de Jesus. O preço foi pago, o pagamento está satisfatório, está completo diante de Deus Pai. Descansa nessa obra de Jesus e entrega tudo de si para Ele, para que Ele possa trazer à vida tudo que está prestes a morrer dentro de você, ou talvez que já tenha morrido dentro de você. Lembra que perto do lugar da morte há o lugar da ressurreição. E isso tudo através de Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela tua morte, pela forma que aconteceu, que nos choca, Senhor, que nos mostra a feiura do pecado, do nosso pecado. Ah, é um pecadinho, mas o pecadinho custou o Senhor tudo isso que sofreu na cruz. Toda essa morte sangrenta, Senhor. E a gente pede perdão, Senhor, pelos nossos pecados. E te agradece imensamente, Senhor, por ter se entregue, Senhor, dessa forma. O Senhor entregou o seu título, as suas roupas, a sua mãe, o seu,
o seu fôlego de vida, o seu corpo, por amor a nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por tanto amor. Que a gente possa ser verdadeiros discípulos teus, seguidores, Senhor, que estão prontos para pagar o preço, que querem se identificar com o Senhor, que realmente tomam a sua própria cruz e seguem a Ti, Senhor. Nos fortalece, Senhor, que a gente possa sentir a Tua força, Senhor, o Teu poder dentro de nós hoje, Senhor, durante essa semana, e onde a gente não consegue mais, Senhor, porque estamos cansados, sobrecarregados, que a gente possa receber de Ti, Senhor, novas forças. E que a gente possa ter os irmãos ao nosso lado que nos ajudam a carregar os nossos fardos também. Senhor, obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela obra feita uma vez por todas. Nós descansamos, Senhor. Pela fé nós descansamos nessa obra. Paramos, Senhor, de freneticamente querer acrescentar alguma coisa àquilo que já foi feito. Está tudo pago, está tudo feito, Senhor. Obrigado por tanta graça, por se fazer pobre, para que nós pudéssemos ser ricos, verdadeiramente ricos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua semana. E nos vemos na semana que vem com a ressurreição. Deus abençoe.